Aleluia! Mais um dia na presença de God. Glória a Deus! Boa tarde, pessoas! Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, amém. Hoje o nosso tema, ele é na sequência, né? A gente está falando sobre acreditar, ter fé, ter esperança, proteger a nossa esperança principalmente, né? Glória a Deus por isso, que a gente consiga. Então, nesse segundo dia da nossa semana, firme sua fé e volte a acreditar. Imagina, firmar sua fé e voltar a acreditar, você tá grande, né? Você tá ali, tá firmando. Oi, Rô, bem-vinda. Saudades, faz tempo que eu não te vejo por aqui. Então hoje, meu povo, a gente vai aprender algo sobre ansiedade. Quem que aqui é ansioso, ansiosa? Quem que aqui sabe que sofre desse mal e que não consegue prosperar ou não consegue ir pra frente, ou fica cheio de opções para fazer e não faz nada? Tem tantas coisas que a gente se pega pensando, fazendo e tentando acreditar, mas na realidade, o que eu falei ontem, né? Falei no nosso estudo bíblico, maior do que tudo tem que ser Deus. Mas existem nos nossos ambientes pessoas que não acreditam mais. Elas perderam a sua fé por não executarem a própria fé, né? Isso aí é terrível. Mas nós estamos aqui para exercer a nossa fé e acreditar. Lembrando que a nossa fé, ela é real, tá? Você que entra pra cá, que vem pro nosso clube, que passa pra ser desse time aqui, entende que você faz aquilo que deve ser feito e Deus cumpre a parte dele no momento certo. O momento certo pode não ser o seu momento, né? E é aí que o bicho pega pro nosso lado. É aí que bate a ansiedade. Mas sejam todos bem-vindos ao nosso devocional. E o tema de hoje é: esperar em paz é uma forma de fé. Quem tem um devocional sabe que lá nele tem uma jornada que a gente fala sobre esperar com fé. Não quer dizer que você vai estar estagnado, que você vai estar parado. Porque se você pensa isso, você é mais um que quer colocar a sua parte nas costas de Deus. E colocar a sua parte nas costas de Deus é você não fazer a sua parte. Deixa eu procurar aqui onde tá. Eu acho que é a jornada 11 ainda que a gente tá conversando. Ah, não é não. Aqui. É a 9. Não confunda a espera com estagnação. Por quê? Porque a gente tem que esperar ativamente, né? Ativamente. E hoje, falar sobre esperar em Deus é você sentir paz. Esse é o principal sintoma que você vai sentir aqui, se você realmente quer firmar a sua fé, tá? Então, se sua fé tá um pouco abalada, fique por aqui, você vai conversar um pouquinho, vai se sentir um pouquinho melhor depois desse momento. Lá em Isaías, ele diz, no seu contexto resumido, que a nossa conversão e o nosso descanso, a nossa conversão, que é crer em Deus e esperar em Deus, é a nossa própria salvação. Porque na tranquilidade e na confiança tem uma força imensa. Você já conversou com alguém que é super tranquilo? Não que a vida dele seja perfeita, mas que ele é super tranquilo no sentido de resolver as coisas da vida dele. Ele sabe o que tá dando de errado, ele sabe pra onde ele vai correr, ele sabe tudo. Já perceberam essa pessoa? Já conviveram com essa pessoa? Vocês querem ser essa pessoa também, né?
Aquela pessoa que você se espelha de tentar ser uma pessoa melhor. Essa pessoa, ela sabe que esperar em paz é muito melhor do que esperar na ansiedade, do que ficar nervosa, né? Então isso é uma característica que nós que estamos buscando sermos uns bons cristãos de alguma forma, tá? Lembrando que aqui você não é perfeito. E você também não busca e nem julga quem não é perfeito. Mas que você olha e fala assim, agora essa vida aqui eu não tô gostando, eu vou dar uma melhorada. A maioria das pessoas, elas fazem o quê? Reclamar. Começa um processo simples de qualquer coisa, tá? Você começou a procurar um emprego, né? Vamos por lacunas que a gente conhece bem. Começou a procurar um emprego. Você colocou o seu currículo, tudo que você quer, você separou as vagas que você deseja alcançar. Você começou a largar os seus currículos, começou a procurar um emprego. Bateu 2 dias, 3 dias, 4 dias, ninguém te chamou para entrevista. Bateu uma semana, ninguém te chamou. E aí começa a bater o desespero. Poxa, como assim? Eu não sou digno de um emprego? Será que ninguém viu o potencial em mim? Será que tem tanta gente melhor que eu no mundo? Aí começam todos os questionamentos de ansiedade que você desenvolve porque a sua espera não está em paz. Demora um pouco mais porque Deus tem que preparar o terreno para você habitar ali também. Mas eu decidi botar um negócio. Aí tá. Negócio no início, sinto muito lhe informar, e eu posso lhe informar porque eu sou analista dessa área. Negócios no início não dão lucros. E sabe por que muitos negócios fecham? Porque você acha que aquele dinheiro que tá entrando no seu caixa é seu e não é seu. Esse dinheiro é da empresa. Esse dinheiro é para alguma coisa. Sabe? Esse dinheiro é para viver em constante melhoria e mudança. Então, quando você olha para alguma coisa e você não vê resultado, talvez você não entenda que o resultado não é o que você espera. E isso vale para qualquer coisa. Tem gente que tá orando por um relacionamento. Só que esse relacionamento, Deus já te falou que não é para seguir. E aí, todo o restante da sua vida atrasa. Porque você coloca a sua fé, a sua esperança em algo seu e não em algo de Deus. Quando a gente fez um estudo agora no sábado, de manhã e de noite, 2 partes desse estudo, foi explicado sobre discernimento espiritual. Discernimento espiritual esse que, quando você tem ele bem alinhado, as coisas prosperam para ti. Porque você para de se basear nas suas próprias crenças, no seu próprio olhar. Porque, não, eu quero isso aqui. Aí Deus fala, eu não quero isso para você. Sabe quem vai sofrer porque vai ser desobediente? Você. Isso vale para tudo que a gente possa imaginar. É só você ver a febre que tá tendo hoje dos emagrecedores. Sabe? Lá na pandemia, você queria escolher a vacina que ia te prevenir. Hoje, você escolhe qualquer coisa, pé de bueiro aí, aceita qualquer coisa para emagrecer. Menos fechar a boca e treinar, começar a controlar o teu estresse, tudo isso. Isso não é válido para ti. Por quê? Porque você quer a solução rápida. Só que o nosso maior erro, que a gente já começa, existe uma ideia equivocada de que fé é pressa. De que confiar em Deus é correr, resolver, decidir logo, fazer as coisas. Esse é o maior exemplo que você tem. Você achar que você vai se tocar para dentro de uma igreja e todos os seus problemas irão acabar. Mas você é o problema. Você tem que se consertar. Não é, porque eu acho que aqui... daí tu entra na igreja, começa a congregar e percebe que dentro da igreja existem as mesmas pessoas que não estão dentro da igreja.
Assim como você entrou sem conserto, aquelas pessoas lá dentro também estão. Mas você criou uma expectativa, segundo aos seus olhos, que lá dentro aquelas pessoas seriam diferentes. E adivinha? No nosso estudo, eu mostrei os 3 tipos de pessoas que estão buscando discernimento. O novo cristão, o cristão que já se desviou e está tentando voltar para os caminhos, o cristão que já está dentro da igreja, mas que ainda não está 100% ali, só é uma casca. E eu ainda nem falei daquele cristão que já está há anos e nem acredita mais em Deus. Mas ele prega, ele louva, ele serve. Ele só não acredita em Deus. E aí você pode estar em um desses momentos da sua vida, acreditando nisso, que a fé é pressa. Sabe? E talvez você precisa desacelerar um pouquinho, sabe? Voltar um pouquinho, só voltar. Você não tá perdendo nada. Atualmente você tá perdendo muita coisa. Tá? Atualmente, sem sombra de dúvidas, nós estamos perdendo muitas coisas. A nossa pressa em dar certo, não fazendo certo, é o que invisível, no invisível que você não consegue prestar atenção, é mais concreto. Sabe? Essa nossa pressa de não, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso dar certo, porque eu preciso comprar uma casa, eu preciso comprar um carro, eu preciso pagar a faculdade do meu filho, eu preciso emagrecer, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar dos meus pais que estão envelhecendo, porque eu quero dar uma vida melhor para eles. Tu já viu que o propósito da gente nunca é nosso, é sempre os outros? Porque se fosse pela gente, a gente não faz. E mesmo sendo pelos outros, a gente também não faz. Mas dá aquele sentimento de não, eu vou fazer alguma coisa, porque eu preciso disso. Não faz. Por quê? Ansiedade. A nossa ansiedade, ela atropela todos os processos de amadurecimento que Deus tem para nós. Então, para você entender sobre esperar em paz e essa ser uma forma de fé, você precisa ser um novo convertido. Você precisa ter esse processo de conversão real na sua vida. E a gente tem um material disso. Eu só não lancei. Vocês viram aí no perfil uma jornada que é sobre isso. E aí quando a gente percebe que ser convertido muda tudo, quero deixar claro que você precisa crer e ser batizado. Então, você vai ter que encontrar um lugar eclesiástico, né? Uma igreja específica para você se batizar e iniciar a sua vida espiritual com Jesus. Começa agora, né? Você acreditando. Quem crer e for batizado será salvo. O processo de salvação, ele é bíblico, tá na tua Bíblia. Aqui o nosso foco, tá? Nós iremos sempre trazer você para a Bíblia. Por mais que você use todas as desculpas para não ler a Bíblia, o inimigo tenta levantar todas as problemáticas para você não ler a Bíblia. Você tem que se forçar a conhecer a sua história. Bom dia, irmã. Fala sobre comparação nesses processos de amadurecimento. Sim, eu estava lendo um livro ontem, acabei o capítulo ontem de um livro que eu tô lendo, e ele fala sobre essa questão de quando você está nesse processo de amadurecer na sua fé, você tem que se comparar com você mesmo. Em que período você era mais fervoroso na sua fé? Em que momento você cria, né, que Deus faria as coisas da sua vida? Em que momento em você, não no outro? Por quê? Eu já trouxe minha história aqui, já falei que eu sempre tentei me encaixar na igreja, só que eu olhava a fé dos outros e queria replicar como se fosse a minha. Não existe isso, não existe essa possibilidade. Não tem como carregar algo que não é seu. Sabe? Personalidade, quando eu tô lá no contrato, sentando, fazendo uma mentoria com o cliente, ele chega, ele fala comigo,
Ele fala, ai, porque eu gosto muito que como fulana se posiciona. Eu gosto muito como a pessoa fala nas suas redes, não sei o quê, babá. Aí eu pergunto, você gosta de falar nas redes? Não. Então você não pode ter esse mesmo posicionamento. Porque você não vai executar aquilo. Ai, eu amo ver a irmã, ela é tão fervorosa. Nossa, ela tá sempre no culto, tá sempre orando. Aí pergunta se a pessoa quer orar. Não quer, mas ela quer o que a pessoa tem. Aí, eu sou a vilã sempre, entenda, no bom sentido, de te falar que você precisa buscar quem é você na história. Quem é você, com quem você se identifica na sua vida. E isso muda tudo. E aí a gente traz, no início, né, manda as verdades. Sou paga pra falar a verdade, né? Pra construir uma coisa que seja constante e não algo que te deixe felizinho. Senão eu só faço uma análise. Contrato só análise, eu vou falar, eu vou dizer pra você o que você quer. É diferente de mentoria, né? E aí a gente entra nesse momento aqui, no nosso devocional, falando que quando você achar que esperar em Deus é você ficar de braços cruzados, você já percebe que tem um grande caminho errado pela frente. E aí, quando você começa a falar, as pessoas falam assim, quem que aqui já pergunta como é que eu começo a ler a Bíblia? Por onde eu começo a ler a Bíblia? As pessoas fazem as perguntas óbvias porque elas não querem as respostas óbvias. Elas querem que você dê um plano, um planejamento para que elas façam algo simples. Como eu disse, você tá esse planeta de gordo porque você fez algo simples, que é se empanturrar de comer e não fazer exercício e ficar estressado. Não é? E aí você quer um método diferente do simples para perder esse peso. Mas é simples. Ah, eu não tenho dinheiro para uma academia. Beleza, então vai fazer umas 50 voltas na sua rua, que já é um treino. Come menos do que você pode gastar caloricamente ali, né? Metabolismo. E para você entender que tudo é matemática. Tudo é matemática. A Bíblia tem 66 livros. Quantos livros você tem que ler na Bíblia? 66. Não é? Ah, e se eu quiser ler 12? E se eu quiser 15? Você não vai ler a Bíblia, vai ler alguns livros da Bíblia. É matemática. Ai, se eu ganho... Aí eu vou entrar nos meus momentos financeiros que eu estou vivendo ultimamente, tá? Se eu ganho 2.500, que é um sonho para a maioria das pessoas, né? E aí ela faz as contas da casa dela, vai dar 4.500. O que ela é? Falida. Porque tu imagina todos os meses com esse valor negativo, o que tu acha que vai acontecer com a tua vida? Tu vai prosperar? Tu vai crescer? Vai conseguir comprar uma casa? Vai conseguir dar uma boa vida para a família? Não vai. Ou você reduz para caber aqui, provavelmente a gente sabe que não tem como, muitas coisas, ou você corre atrás para ganhar mais do que isso. Porque vocês entendem que isso aqui é o limite que a pessoa tem? Então, no mínimo, quem gasta 4.500 tem que ganhar 5.000. Porque ele tem que ter uma reserva. Ele tem que guardar alguma coisa. Então, se você tá nesse processo de tentar se encaixar onde não deve, seja no seu financeiro, seja no seu espiritual, seja na tua vida emocional, você vai receber aquilo exatamente que tá vindo e você sabe calcular. Você sabe fazer conta. Não sabe? Eu sei. Tem gente que é assim emocionalmente, investe tanto em si e quer receber o que não dá. Sabe? Outra coisa, sobre amadurecimento, né? Essa parte de amadurecimento espiritual que a gente tá falando, é você ter boas bases, tá? E as boas bases,
ela está na realidade que você não vive. Por quê? Você acha só porque você é cristão, os seus problemas não existem. Só porque você é cristão, um milagre vai acontecer. E isso, em alguns momentos, acontece. Mas ele é de ordem única. 1 a cada 10 anos acontece alguma coisa diferente na nossa vida. Mas sabe o que nós temos de pior como cristão? A falsa esperança. Por quê? Porque eu começo a olhar para as ofertas, e de oferta, né, vocês sabem que eu entendo, que é meu trabalho, as boas ofertas, tá? Daí eu digo para você, concorra a 500 mil. Isso resolveria a sua vida, né? Palavra concorra. Fature 6 dígitos em 7 dias. Bom, né? Aí aqui vai dar 100 mil, tá? Só pra vocês saberem quanto que é aqui, né? Hoje é o devocional de quê? Esperar em paz é uma forma de fé. E aí hoje o assunto é ansiedade. Tá vendo? As palavras-chave que a gente fala, que são os gatilhos, tá? Os gatilhos que você fala atraem as pessoas. Você é atraído por aquilo que é fácil, tá? Eu sou a pessoa da área do marketing, então eu vou te falar as mentiras que a maioria das pessoas contam. Por quê? Porque elas vão ficar ricas contando mentira pra você. Sabe quem é o pai da mentira? O diabo. Pois é, garoto. Você pode faturar 6 em 7? Sim. Só que você tem 0. Pega a visão. Você tem 0. Você acha que você, em 7 dias, vai faturar 100 mil reais? Como? Essa pessoa que vai faturar os 6 em 7, ela não fatura de graça, tá? Ela vai investir ali uns 30 mil. Com pessoas, gente. Ninguém faz nada sozinho. Com programas. Cada programa tem programa que custa 500 reais pra gente. Tem programa que custa 150. Você não quer pagar um Canva de 35 reais pra fazer uma arte bonitinha. Tu acha que tu vai pagar isso aqui? Não vai. Mas você vai comprar lá o produto da pessoa de 2 mil reais, achando que você vai faturar os 100 mil reais numa semana. Lembrando, tô falando com alguém que não paga 35 reais no programa que é liberado para você fazer um monte de coisa. Tá vendo o investimento burro aqui? É burro, você é burro, burro, burro. Tem até um meme que a gente coloca que você é burro, burro, burro. Mas você acredita nisso, você acredita que um título de sei lá, como é que chama os negócios de ganhar prêmio, aqui para 500 reais vai custar 20 reais. Daí você joga todas as suas esperanças nesse negócio. E aí sabe o que gera aqui? Sabe o que gera aqui, gente? Tá vendo tudo isso aqui que eu falei pra vocês? Gera a falsa esperança, tá? Que é a nossa falta de emocional aqui. Mas o principal, gera uma frustração tão grande que eu não vou investir no certo. Por quê? Eu já investi no errado e não deu certo. Por que eu vou investir no certo se eu já sei que de repente pode dar errado? Mas aqui as chances são maiores. Porque aqui você só erra, tá? Nessa informação, quando você é ignorante, lá no nosso devocional sobre discernimento, são 2 folhas gigantescas. Depois vocês dão uma olhadinha aqui que eu deixei um resuminho, mas os 2 estudos estão na comunidade. Quando você olha para as pessoas que estão chegando a Cristo, tá? Os novatos, né? O primeiro amor,
Essas pessoas, elas têm alguns sentimentos e um deles é a ignorância. Isso aqui é ser ignorante. E tem muito crente, e eu me valido dessa problemática também, de ser ignorante, mas eu ser ignorante consciente. O Natan sabe o que dá lucro na empresa dele. O Natan, eu tenho certeza que ele já tentou várias coisas e lá na barbearia dele tem coisas que não funcionam para ele. Mas se alguém vender para ele um produto que brilhe os olhos dele, ele vai cair no papo, mesmo sabendo que não funciona pro negócio dele. Não é porque funcionou pro colega dele que para ele vai funcionar. Né? Ó. Sabe? É diferente. E isso que é a época do nevou, né? Que é o pessoal de cabelinho branco, tá, gente? Pra vocês saberem. O verão traz esse personagem pra nossa sociedade, que é o de cabelinho branco. Sabe? Aí tu observa isso com o seu dia a dia. Onde você tá colocando as suas esperanças? A nossa esperança tem que ser no que dá certo, não no que tá dando errado. Aí, a gente começa por igreja. A pessoa fez o inferno na vida de todo mundo. Ela errou, traiu, enganou, fez um monte de coisa, né? Só que em vez de ela se converter, e aí lá em Isaías te fala isso, que eu trouxe o versículo 15 do 30 lá, em vez de aqui existir uma conversão, ela se esconde dentro da igreja, mas ela segue em pecado. Às vezes eu recebo pedidos de orientação de algumas coisas, e se eu posso orientar no meu ponto de vista, eu oriento, mas sempre aconselho buscar um pastor mesmo, né, de sua confiança, mas se eu sou a de confiança. E aí, o que eu mostro? Eu deixo a pessoa ler as coisas que ela tá escrevendo, eu leio, mas deixo ela ler. Por quê? A resposta que você busca tá dentro da pergunta que você não faz. Por mais que você conte toda a sua história, fale as suas dores, se você não fizer a pergunta que é a certa para você resolver, você não resolve, né? Já perceberam isso? Na nossa vida funciona assim. Então, para você chegar aqui, a gente tem embasamento bíblico. E um deles é o Filipenses. O próximo livro de estudo é Filipenses, para vocês saberem, né? Nós temos o livro de Tiago. O próximo, que eu já li e eu já resumi, é Filipenses. Não andei ansiosos por coisa alguma. Não quer dizer que você não vai fazer as suas coisas. Mas a ansiedade não pode ser prioridade aqui. Por quê? Porque quando você espera, tá? Cuidem comigo. Quando você espera sem paz, algo sai do lugar. E o que são essas coisas que vão sair do lugar? Primeiro, que vai sair do lugar, você vai começar a tomar decisões erradas, sabe? Você vai começar a tomar todas as decisões erradas, porque você tá apressado. Você quer aquilo pra ontem. Você começa a usar os seus sentimentos para tomar decisão. E é errado. O discernimento é quem toma a decisão por você, não o seu sentimento. São coisas diferentes. Porque é a sabedoria e o estudo. Estudo do quê? Da palavra. Porque ali tá a resposta. Se vocês lerem provérbios e vocês aplicarem provérbios na sua vida, a gente tem o nosso estudo gigantesco de 30 dias, né, tá? Um monte de coisa aqui. São 30 dias. Todos os dias você teve um encontro com algo importante pra ti. Sabe? Vou comprar um caderno. Isso aí, irmã. Isso aí. Compra um caderno, compra post-it. Por quê? Isso aqui é um encontro íntimo seu com Deus. Se você quer aprender a fazer um devocional desse, a gente tem um link aqui do YouTube e eu tenho um devocional separado pra isso. Adão caiu por causa de Eva, Salomão caiu, foi mais sábio também, Sansão também mais forte. Eu entendo que devo ser meu momento eunuco pra me firmar. Aí que tu tá errado. Já vou te derrubar do cavalo. Adão caiu
Porque ele não escutou a Deus. Ele escutou a Eva. Deus já tinha falado com ele. Você escuta outra pessoa além de Deus. Salomão escutou todas as mulheres que ele teve. E ele se desviou do caminho várias vezes. Só que ele voltou. Sansão, ele se colocou acima de Deus. Ele queria a glória de Deus. Mas quem que deu a força para Sansão? Vocês entenderam que a culpa não é da mulher? A gente coloca a mulher como culpada de algo que a culpa é sua, você. A gente puxa a responsabilidade para nós, porque eu não vou poder resolver isso. Eu não vou poder resolver. Sabe quando a gente tá pensando nas coisas da nossa vida? Que é assim, ó, eu tenho 2 caminhos, tá? E eu sei a resposta que meu namorado vai dar. E a resposta que eu tô não querendo fazer. Eu vou perguntar pra quem vai me dar a resposta que me agrada. Não a resposta que eu não quero tomar, entende? A decisão. Então aqui dentro a gente percebe que tem muitas coisas que a gente tem que melhorar na nossa vida, né? Que a gente cuida. Quem é Betinha? Eu entendo e devo ser meu momento. E Sansão era bestalhado. É verdade. E nós traímos eles. Deus, ele nos dá e nos proporciona tudo. Eu não dou valor a tudo. Por quê? Porque eu sou acelerada. Eu vou fazer mau uso das bênçãos fora de hora. Por isso que você tem que entender que quando Deus não te dá uma coisa que você quer muito e aos seus olhos você merecia naquele momento, você tem que avaliar, será que eu merecia mesmo? Tem umas coisas que às vezes aparecem na minha For You, eu dou vontade de comentar, mas eu tenho que vigiar, né? Porque eu sou bocuda. Que é assim, será que eu sou uma pessoa tão ruim mesmo pra estar recebendo isso? Sim. Você é ruim pra você mesmo, não pros outros. Porque você aceitou. Você expôs várias vezes a sua pessoa a momentos ruins. Nós só estamos onde merecemos. Eu nasci aqui, beleza. Esse é o seu chão até certa idade, porque você, né, segundo a Bíblia, ainda é a criança e não se alimenta com alimento de adulto. Depois que você é adulto, você fica aí pelo tempo que você quer ficar, porque você quer. E eu não tô falando, gente, tá? Só pra vocês não achar que é tudo a ferro e fogo, né? Nós temos um tempo necessário em cada lugar que nós vivemos. Se você passar desse tempo, você apodrece. Se você passar do tempo que você sabe que você tem que procurar uma nova igreja, porque essa igreja, ela tá se desvirtuando da palavra, e você seguir ali nela, sabendo dessa informação, você compactua com aquilo. Porque você não muda o ambiente, você se muda do ambiente. E aí funciona da mesma coisa para sua casa. Os nossos pais têm um tempo de criação para os filhos. Não é eterno. O que está acontecendo hoje? Os filhos acham que a casa do pai é pouso eterno. Não é. Quando que o pai vai poder ser pai novamente? Quando que a mãe vai poder ter as suas rotinas de mulher novamente? Quando que, sabe? E começa a incomodar, e começa a dar atrito. Começa a falar, não, ele tá envelhecendo, tá ficando chato. Não, ele não aguenta mais não poder ser ele. Porque sim, gente, a vida muda quando as pessoas têm filho. Não tem opção. É isso aí. Achando que o nosso agora é o nosso que Deus quer pra frente. É isso, gente. Então, nesse contexto, a gente percebe que quando eu perco a minha paz, quando eu espero sem paz, tá? Ó, contexto de esperar sem paz. Além de tomar as decisões impulsivas, eu tenho ansiedade constante. Eu fico pensando.
E esse pensando é como se você estivesse num pause na sua vida. Porque você não executa nada de tão bugada que tá a tua cabeça. Quem aqui já teve um computador ou um celular que foi abrir várias abas nesse computador ou nesse celular e o telefone bugou? Não funcionou mais. Esse é você. Isso é o resultado da sua ansiedade constante. E aí tem mais outras coisas, que é dívidas emocionais e financeiras. Sabe? Mas eu fiz tanto por essa pessoa e não tive o retorno. Ela foi ingrata a mim. Que tipo de gratidão tu espera da pessoa? Quando você faz algo por alguém ou você se doa pra alguém, o sentimento, além de gratidão, é honra. Essa pessoa te honrou. Se ela for uma pessoa de Deus, cristã, tem bons princípios, tem bons valores, é emocionalmente madura, ela vai ser honrada com você. Só que gratidão não é eterna. A honra, sim. A honra é eterna. Ai, fulano me ajudou numa fase que eu tava precisando. Agora eu vou ser escravo de gratidão dele a vida inteira. Não, você vai honrar aquela pessoa a vida inteira. Escravo de gratidão não existe. A pessoa que faz isso, falta amor a Deus. E essa pessoa, pois quem ama a Deus e não te trata assim. Sim. Entende? É um momento que a pessoa não está vivendo, mas você está. Você tem que ter o discernimento. Então, essas dívidas emocionais e financeiras que você tem, você não pode gerar mais na sua vida. E aí depois, a gente tem términos evitáveis. Quando você tá nessa espera de melhoria e de conserto, você não aceita mais esperar as coisas. Aí tem certos términos que deveriam ter sido evitados, sabe? Que deveriam ter sido evitados, mas você, da sua pressa, não quis. Nós não estamos falando daquela espera que a gente tem de não... E a gente tá vendo que a outra pessoa não tá querendo e a gente tá insistindo. É diferente. Tem diferença. É aquilo que eu falei. Dá pra melhorar isso nesse período? Não. Então tudo bem, agora finaliza isso. Deixa eu ver aqui vocês. Eu perdi uma amizade que eu amava tanto, justamente por ela ter me ajudado em um momento e depois ela queria que eu ficasse uma eterna gratidão. Sim. Isso é falta de discernimento, porque a gente faz as coisas pelo outro, não esperando nada em troca. Mas porque aquilo ali é uma atitude de um bom cristão. E pior de tudo, vocês já brigaram e já falaram coisas que não queriam? Que a boca falou mais do que deveria? Pois é. Palavras malditas. Quando você fala as coisas que não deveria, você vai ter que pedir desculpa. Só que essas palavras já foram lançadas. Palavras lançadas são como flechas, elas não voltam. Quando você dispara uma flecha, você não tem como voltar àquele momento. Por isso que você tem uma boca, 2 ouvidos e 2 olhos. Né? Então a gente traz por último, esse momento que você se perde quando não tem paz, que é caminhos que depois exigem conserto. Exatamente isso. Sabe? Então a gente tem que começar a se alinhar. E aí por que eu digo isso? Porque lá em Provérbios fala, não é bom agir sem pensar. Não é bom proceder sem refletir. Quem se apressa erra o caminho. Não é? Quantas vezes a gente já errou o nosso caminho? E o que a Bíblia está nos ensinando hoje sobre isso, né? A Bíblia ela vai lá para a parte de nos ensinar que a fé madura, ela sabe esperar na paz que só Deus pode nos dar. E sim, isso não tira a tua aflição,
Isso não tira que em algum momento tu vai começar a ir pro lado da ansiedade. Você tem que voltar. Voltar a fazer as coisas que você deveria. Então, esse ano eu quero ser diferente. Esse ano, a minha meta é cuidar de mim, cuidar do meu negócio, ou do meu estudo. Enfim, você tem que entender que você tem que ter propósito maior do que propósitos fúteis. Eu quero cuidar mais da minha fé. Eu vou comprar um caderninho e vou conversar com Deus através do meu caderno. Eu vou parar de assistir certas coisas. Eu vou parar de conversar com certas pessoas que já estão me fazendo mal. Eu vou parar de ficar dando chance. Prestem atenção. Chance não é perdão. Você libera o perdão e não dá mais chance. O problema é que você finge que liberou um perdão, dá chance, e aí esse relacionamento vira uma bola de ressentimento. Não é? Quem aqui já não fez isso? Dá exemplo. Eu demiti 2 clientes seguidas pela questão do desrespeito profissional. Sabe o que significa isso? Você ser desrespeitado profissionalmente é a pessoa exigir de você algo que não foi combinado. Você passa por isso no seu trabalho. E aí quando você se impõe, fala, olha, esse valor é X, você precisa fazer tal coisa, a gente precisa acertar o contrato novamente, porque isso vai demandar mais atenção minha, mais dedicação. Eu não consigo fazer isso, mas eu vou ter que contratar alguém que faça. Entenderam? E o outro vai vir com um papo de gratidão pra você. Eu acho que você tem que ser mais grato pelas coisas. Você está sendo grato, você está sendo justo, você está sendo honrado. O outro não pode te manipular com palavras. E isso acontece muito no nosso trabalho, né? No CLT mesmo. Você tem medo de perder aquilo que você tem. E é tão pouco. Esse jeito pensa, já é tão pouco. Imagina se eu fico sem. Então você vai se sujeitar a certas coisas que você não deveria. Não tá no combinado. Isso aí, não é justo consigo mesmo. As pessoas, na grande maioria, não estão nem aí pra você. E é isso que eu quero dizer, gente. Se os outros não estão nem aí pra você, você tem que estar. Poxa, pensa, custa a tua mentalidade, custa a tua saúde mental? Vou trazer uma dor que todo mundo tem, tá? Se você sai de casa de manhã cedo e volta à noite, tá? Volta à noite. Você perdeu aí no mínimo 10 horas do seu dia, que tem 24. Sendo que 8 você dorme. Ok? Quanto que dá isso? 14 menos 8, dá quanto? Eu sou de humanas. Tô brincando, gente. Imagina, olha o tempo que você tem. Só que nesse restinho de tempo que você tem aqui, olha aí, ó. Vamos lá, botar que de tudo, de todas as suas 24 horas, você tem 4 horas pra você. Não é pra você. Porque se você, provavelmente, né, vai 1 hora pra academia, né? 1 hora pra... Eu tô pensando em alguém que não estuda, tá? Papo de não estudar. 1 hora de uma academia, de um treino, de algo pra fazer. 1 hora fazendo comida. Entendeu? Ainda tem espaço pra Deus, ó. Glória a Deus. Vocês entenderam que não tem o tempo aqui? Se você tá nisso aqui e ainda não paga as contas, tem um problema. Não adianta você reclamar, não adianta você chorar, não adianta você se espernear, não adianta você pedir pra Deus, não adianta você pedir um milagre, jogar no totobola, começar a apostar lá nas rifas do Telecena, não adianta. Não vai solucionar esse problema aqui. Quem soluciona esse problema aqui é você. Dá teus pulos. Esperar em paz é uma forma de fé. É isso. Só que assim, o esperar em paz é... Ok, eu preciso primeiro calcular as minhas contas.
contas, né? Aí eu calculo o meu salário nas minhas contas. Se tem mais gente, a gente junta o salário, beleza, a gente tem mais essa informação. Aí eu vou pensar nas coisas que eu quero. Pô, eu gasto lá, e eu acho que um aluguel hoje em dia tá no mínimo uns 1.200 aí, chorando, mais econômico, num bairro que seja decente. Aí tu calcula isso. Aí vai calcular 100 de internet, 200 de luz. Não é? Vai lá, 900 de comida. Não vem com esse papo que comida tá menos de 900, que não tá. Tem 2 pessoas na casa, já era. Se quiser comer uma carne que seja boa, tu já sabe que vai pagar com R$50 no quilo da carne. Aí, ó. Eu sei como é que é. Pra se organizar, viu? Só que o que você tem que fazer aqui, tá? É ganhar mais. Sempre. Não tem pra onde você correr. Você precisa ganhar mais. Você precisa sair daí onde você tá. Só que você corre atrás de oportunidades que nem essa aqui que eu falei agora. Eu tô falando isso porque eu acabei de vir de alguns estudos da minha área, tá? E isso serve pra todo mundo. Isso aqui é de graça pra vocês, tudo. Tudo que eu vou fazer é sempre muito espiritual, mas eu tô ressignificando minha empresa conforme os desejos das pessoas, tá? Porque hoje o desejo de todo mundo, tá? Até as pessoas que são leigas, mas que começam a entender, é viver de algum produto que ela possa fazer e ganhar dinheiro com aquilo. Ser respeitada. O que as pessoas querem hoje em dia? Elas querem ser respeitadas. Elas querem ganhar dinheiro fácil. Não existe, vocês sabem. Elas querem ter bons momentos, ser saudável, ser feliz. Não é isso que as pessoas querem? Só que todo mundo que quer isso é enganado nessa parte aqui. Porque elas caem aqui. Então, eu tive que mudar o coração da minha empresa, porque eu vi que as pessoas elas estavam comprando as coisas e não estavam usando. Eu não acho justo isso. Um lugar onde só eu prospere, para mim não é um lugar bom. A minha empresa, pra vocês entenderem, né, o contexto. Eu tenho uma empresa de marketing só da parte de criação de conteúdos. Só que pra mim, esse tipo de negócio não estava mais funcionando. Porque eu não vejo futuro pra vocês nisso. Qual é o futuro? Ter os seus próprios negócios. Porque as pessoas vêm achando que tem um negócio, achando que tem uma fé, e elas querem, de alguma forma, lucrar. Só que o negócio não funciona. Mas você gasta dinheiro, você contrata pessoas, você isso, você aquilo, e o problema tá no negócio. O problema tá onde você investe a sua fé, onde você finge que acredita. Vamos voltar pra cá? Vamos voltar pra esse estudo aqui? Para você entender que talvez você esteja indo pro buraco porque a sua fé não é madura, porque a sua confiança está no homem, está naquilo que você não vai ter retorno, e você não tá fazendo nada. Hoje, você tem que ter essa visão. Ó, a Aline botou de novo, que eu tinha visto, mas eu ia puxar lá a conversa. Eu tento focar na minha mudança, mas o dizer me bate claro. Tudo que é pra você, você não vai querer fazer. Mas você acorda às 6 horas da manhã pra ir trabalhar num emprego que te paga menos de 1.000 e pouco reais. Você acorda e vai limpar uma privada que não é sua. Mas a sua tá podre, porque você tá cansado. A nossa energia tá em lugares errados. Quando a gente fala, eu quero ser mais próxima de Deus, o que tu faz? O que pra você, que tá conversando aqui, é ser próximo de Deus? O que é isso? O que é ter intimidade com Deus? Eu já ensinei várias vezes aqui como ter isso, como fazer isso, né? Ter mais momento com Deus. Só que talvez, na tua cabeça, você esteja fazendo tudo para ser mais próximo de Deus e não consegue se aproximar.
Porque na realidade, o que você vê não é o que Deus vê. Aí a pergunta é, quem que tá no controle da tua vida espiritual? Se você disser que é você, tá errado. Porque a resposta é Deus. Eu deixo Deus me guiar nas coisas que eu não posso controlar. Eu vou lá, mesmo sem vontade, fazer as minhas orações, meu devocional, vou estudar. Porque para quem não sabe, o nosso devocional é um estudo meu com Deus e vocês, eu compartilho a fofoca. Mas é importante, porque muitas pessoas aqui resolveram ter as suas próprias fofocas com Deus de verdade. Perceberam que intimidade com Deus não é só aclamar o nome dele, exaltar o nome dele, mas através da sua vida mostrar quem é Deus para as pessoas. Porque gritar aos quatro ventos, né? Os quatro ventos aí que acreditam em Deus e não gerar frutos de crença que acredita em Deus, não funciona. Se me recomenda algum livro top para eu ler, tô querendo comprar 2. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. É que eu tô lendo um livro específico, né? Ele depende pra que tu quer. Quando me dei conta que trabalhava em uma empresa 12 horas e poderia ter esse tempo pra mim, fala mais advogada, riquíssima, poderosa. Fala, é Tamela? Nossa, ou é Tami? Sendo de Deus, tá bom. Ah, tá. Ah, C.S. Lewis é muito boa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar minha biblioteca. Ah, eu vou indicar 2 livros que eu já li e tô lendo, tá? Se vocês gostarem. Indico esse aqui, que eu ainda não comecei a ler, mas eu já sei o assunto. Meu namorado tá no final dele. E indico esse, esse aqui, que o cachorro do meu amigo comeu quando eu fiquei na casa dele, que é o Especialista em Pessoas. O livro é do mesmo autor, pra vocês verem como eu risco nas minhas coisas, né? Ó, tá riscadinho. É aquele conteúdo que vocês estudaram comigo sobre as narrativas das pessoas, eles modificam muito a nossa vida. Deixa eu ver aqui. Gostei disso, falar que gosta de seguir a Deus, mas tem que gerar fruto, gente, claro. Claro. Já li os 2 primeiros, muito bons. Eu tô aqui sempre, irmã, amo esse devocional. Glória a Deus, estamos aqui sempre para ajudar. Tá? Então, é o Princípios Milenares. Gosto muito, para vocês printarem, né? Claro. Eu gosto de ter o livro em PDF, mas eu gosto de ter alguns livros físicos, tá? Porque eu sou de riscar, né? Enfim. Esse aqui eu tô lendo, mas me irrita um pouco. Eu sou um pouco chata em algumas coisas, mas ele é muito bom. E um especialista em pessoas. Pode. Velho, pode. Também indico isso aqui. Bem curtinho. Bem curtinho. Esse é meu, tá, gente? Só pra vocês entenderem a piada. Então, meus povos, eu quero que vocês entendam. A gente vai finalizar aqui. Já, né? O último é o melhor. Obrigada. Quem tá no controle da sua vida espiritual e entende que Deus, ele é o nosso... aquele que detém todos os sims e os nãos, funciona melhor pra ti. Porque quem que toma melhores decisões? Você ou Deus? Quem que vê o seu futuro? Você ou Deus? Você constrói o seu futuro. Você de hoje, minhas pessoas, estão entregando uma vida melhor ou pior pra vocês do futuro? Eu uso essa técnica pra lavar louça. Pra vocês verem como a gente é gente como a gente, né? Ontem eu peguei e falei assim, vou lavar essa louça agora, porque a Jéssica de amanhã não quer lavar essa louça. Ela vai acordar e ela não vai querer lavar essa louça, ela vai querer tomar o café dela e trabalhar. Entendeu? Porque você do passado precisa facilitar pra você do futuro. Sempre. Seja em qualquer coisa. Sempre você vai pensar assim, não existe
você sem futuro. O passado já foi. Você aprende. O futuro você cria. Ai, tô muito coach, né? Mas acontece. Lá no Salmos 37, mais uma vez ele aparecendo aqui, descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Hoje nós não temos paciência, sabe por quê? Você escuta o áudio no 1.5, no 2.0. Você não termina de escutar, já quer responder. Tantas coisas que a gente faz, né? Aquele negócio que eu falei pra vocês. Vocês começam a largar currículo e você quer ser contratado em uma semana. Se você não for, começa a teorizar como se você fosse uma péssima pessoa. Talvez Deus tenha te preparado um negócio. A Tamela acabou de falar, né? Eu tava trabalhando 12 horas no negócio pros outros. Por que eu não posso trabalhar 12 horas no negócio pra mim? Porque você não vai. Porque você não tem um compromisso com você. Falar é fácil, né? A gente fala sempre isso. Nossa, se eu tivesse 12 horas pro meu negócio, eu faria várias coisas acontecer. Não faz. Nathan. Tu trabalha sozinho, Nathan? Na tua barbearia? Então são muitas coisas, sabe? Muitas coisas. Ele tem um dia de folga, acho que é segunda, né? Segunda é o dia que ele vai tirar pra fazer as coisas dele. E não é folga, é fazer outras coisas. E aí a gente traz aqui que a ansiedade, ela só vai acelerar um processo que Deus precisa que seja maduro. E agora eu vou fazer uma fofoca com vocês, só nós aqui, tá? Íntimos. Que é o seguinte, eu vou expressar um pensamento que eu tenho. E que todo mundo deveria ter, mas é que a gente não fez, né? Mas eu tô só me expressando. Se você tivesse esperado amadurecer todos os relacionamentos, a sua profissão, o seu negócio, para fazer tudo no momento certo, você não estaria tão frustrado, tão ferrado quanto tá hoje. Se você não tivesse saído de casa porque estava insuportável, se casou com uma pessoa que você odeia, mas só para sair daquela casa, isso acontece muito. Aí você tá vivendo uma vida horrível, que de repente você tivesse alinhado com você mesmo. Olha, 1 ano e meio, eu vou dar jeito de sair daqui. E não se embocanhado dentro de um relacionamento horroroso. Passando mais humilhação. Querendo voltar para casa que não é mais a sua casa. Ou então, todos os dias. Ontem meu namorado falou que começou o processo na cabeça dele, que é horrível, tá? Que eu vou ter que trabalhar de novo nesse lugar. Aí eu conversei com ele, então a gente vai ter que se despermitir de algumas coisas. Para que você possa viver aquilo que você quer viver. Porque quando você começa a entrar nesse processo de dizer assim, eu vou ter que acordar cedo pra ir pra lá, eu vou ter que fazer isso pra fazer tal coisa, eu vou ter que isso, eu vou ter que aquilo, sabe? Quando você começa o processo de não querer mais ir no lugar, de não se identificar mais com aquele trabalho, a tendência é que comece a cair o seu rendimento, cair a sua saúde mental. Então, ou você se reencontra, ou você sai. E isso é pra tudo, tá? Então, quando eu tô... Essa semana eu tenho mentoria pra alguns alunos. E eu vou deixar gravado, né? Porque tem que deixar gravado. Eu quero falar com eles sobre isso. Porque se você não tá pra falar com o cliente sobre se ele tá gostando ou não do seu negócio, e ele te responder sinceramente que ele não tá, é uma grande oportunidade pra mudança. Mas se você mentir pra você que você tá satisfeito onde você tá e não tá, você vai ir pro buraco. Todas as vezes. Então começa a olhar, começa a sentir como é que tá as coisas. Se tu tá desmotivado, tu tem que acionar os gatilhos corretos pra te motivar. E não é numa palestra coach. Não é numa pregação coach. É numa pregação que te mostre onde está o problema. Porque a sua pressa, essa ansiedade vai assumir o lugar de Deus. Você quer
que a sua ansiedade, o motivo de você tomar a decisão errada, de ter dívida, de términos, de palavras malditas, de caminhos errados, assuma o lugar de Deus? Você quer isso? De verdade, sim, sabe? As pessoas dizem, não aguento mais. Por quê? Porque atualmente, talvez o sentimento que você tenha sentido e está vivendo é do cansaço extremo. De você ter dado todo o teu potencial, entre muitas aspas, claro, e o resultado é zero. Ou o resultado é você não ter promoção, de outra pessoa estar no seu lugar, porque tem alguma coisa errada, gente. Um cristão tem que ser bem-sucedido. Então, se a gente aqui não está sendo bem-sucedido, tem algum erro, e eu garanto pra você que esse erro não tá em Deus. Esse erro tá em nós. E a gente só não tá descobrindo, mas vamos destapar aqui. Não é? Porque esse cansaço não é normal. Esse desânimo que vem na sequência não é normal. Você tá aplicando todo o seu potencial em lugar errado, tá te deixando o quê? Cansada, desacreditada, ou ditado, né? Desacreditado, homens. E aí o pior de tudo, você tá desistindo, você quer desistir. Você não vai mais no culto, você não ora, você não lê a Bíblia, você não prega, não fala de Jesus. Quando foi a última vez que tu falou de Jesus? Quando foi? Pra alguém. Quando foi a última vez que você deu um bom testemunho pra alguém? Falar de uma situação que você passou e que você venceu. Ou você tá sempre passando o mesmo deserto todos os tempos da sua vida? Porque eu não quero ser mais assim, entendeu? Eu não quero, não aceito mais a minha vida ser assim. Então, eu crio as minhas oportunidades para que eu possa ser uma pessoa melhor. Ontem, acho que a Val não tá aqui hoje. Que dia é hoje? Ah, não, amanhã é quinta. Não, amanhã é quinta? Não, hoje é terça. Quinta-feira a gente tem uma reunião. Porque o que eu falei com ela? A gente tem que abrir o projeto que a gente quer, né? Faz um tempo que eu tô querendo abrir um projeto que é um estudo em grupo envolvendo o espiritual e a parte terapêutica. Sabe? Aí eu vou ver um dia que ela possa participar do nosso devocional, e aí eu vou falar menos e ela vai falar mais. Mas nos estudos, que é o que é a nossa ideia, que ele seja para solidificar a nossa fé e fortalecer o nosso espiritual dentro da nossa rotina de todos os dias. Mas isso só pode ser feito com o espiritual e o físico alinhado, o emocional alinhado, né? Tempo de vida é o maior valor a ser investido, sim. E hoje a gente vende o nosso tempo de vida por um salário mínimo, 2 salários mínimos, sabe? E já falei pra vocês que uma pessoa que tem uma vida classe média, bem de entrada, tá em torno de uns 15 mil reais. Aí a pessoa fala, não, mas eu consigo fazer acontecer com 3 mil. Não consegue, irmão. Tu com 3 mil, no máximo, sobrevive. E é verdade. Porque você não consegue comprar um plano de saúde, custa 700 reais. Um bom, que você possa ter acesso grande. Você não consegue ir numa consulta médica particular, custa 500 reais. Eu sei, porque eu atendo essas pessoas. Eu atendo os médicos nesse sentido. Você não pode, o seu carro não pode quebrar. Se der 500 pila, já foi, já. Acabou o seu mês. Você vai virar a sua vida um inferno. Então, a gente tem que perceber que a gente tá falando com pessoas que querem ser saudáveis. Não pessoas que querem sobreviver. E é isso que eu falo pra vocês aqui. Que a gente quer ser saudável e não sobreviver. Porque amanhã, o nosso tema vai ser sobre... Achei. O silêncio de Deus não é ausência. Se hoje a gente falou que esperar em paz é uma forma de fé, amanhã você vai entender que você pode falar muito com Deus e Deus não te trazer resposta nenhuma na hora. Mas isso não significa que ele não esteja trabalhando. Isso não significa que ele não está agindo na sua vida. E é um tema que a gente tem dentro do nosso devocional, tá? Faça a noite.
Vou pensar no seu caso. Hoje, deixa eu ver se eu vou conseguir entrar. Talvez hoje até consiga entrar. De repente a gente pode adiantar o devocional e amanhã a gente traz ele de novo. Vou pensar. Vocês gostam de à noite, né? Vocês gostam de devocional, hein? Amém? Foi pra igreja domingo? Não. Tô rebelde. Só pra vocês saberem o contexto, tá? Eu vou conhecer a Adventista. Estou com 2 corações, talvez, né? Eu tô me procrastinando. Ai, meu Deus, tomara que meu plantão amanhã seja calmo pra eu poder assistir. E vai ser em nome de Jesus. Vai ser, vai. E Deus vai abençoar muito, tá? Então, convites. Assistam no YouTube os devocionais que estão lá livre. Pra quem é novo, seja bem-vindo, sou a Jéssica. E nós temos os nossos devocionais lá ensinando. Nós temos a comunidade onde tem todos os devocionais para você inimagináveis. Se quiser conhecer aqui no nosso Instagram não, isso aqui é o TikTok. No nosso TikTok tem os vídeos mostrando o que tem lá dentro da comunidade. Vai dar uma visitadinha. Tem o nosso devocional, tem o nosso momento aqui. Você é de qual cidade? Vem visitar a minha igreja em Ribeirão Preto. Ah, sim, eu sou aqui do lado de Florianópolis. Lá vai eu fazer itinerante. Eu trabalho no Rio Preto. Onde é que é isso, irmão? Eu também sou do interior, ó. É. Qual o nome que tá lá no YouTube? Comunidade Tempo de Mesa. Se tu clicar aqui no link da bio, nós temos os nossos links. E lá tem um link do YouTube pra facilitar a sua vida. Aí clica lá e ele vai te mandar direto. Gente, eu sou aqui de Florianópolis, gente. St. Catherine. Não que eu não tenha morado, morei em São Paulo, morei em... Ó, tá longe aí, minha família. Ah, aqui do lado, Celso Ramos. Eu vou lá visitar a praia deles um dia. Já morei em São Paulo, já morei em Manaus. Eu vivi a vida inteira no Rio Grande do Sul, né? Então, eu morei em Porto Alegre, morei em Canoas. Sabe lá onde é Lagoa? Um lado todinho, a Lagoa, a cidade toda. Então, eu morava do outro lado. Eu tava lá na enchente também. Gente, se você soubesse, olha, só rolê aleatório minha vida. Mas foi uma bênção. Todos os lugares que eu habitei, eu amei. Mais ou menos. Enfim, hoje eu busco uma qualidade de vida, busco uma presença de Deus, eu busco estar na presença de Deus com mais frequência. E esse ano, a minha meta é melhorar meu financeiro. E quem quiser compartilhar essa meta comigo, vocês vão assistir os devocionais da parte da manhã, porque é tudo sobre trabalho e sobre negócio. Eu comecei esse devocional? Não, mas vou começar, tá? Aí eu quero ver o horário certinho para que eu possa ter essa rotina com vocês também. Eu vou compartilhar umas metas que eu tenho e eu gostaria que vocês também tivessem metas. Amém? Andei o país todo, irmã. Conheci bastantes lugares. Gostei bastante da Praia do Nordeste. Quero participar do devocional do negócio. Sim, parte da manhã, irmã. Se prepara. Se prepara. Avisa o horário quando começar, pode deixar. Aí eu vou colocar lá um quadro de devocionais que nós iremos fazer no mês de janeiro, tá? Então a gente vai ter temas específicos pra gente trabalhar espiritualmente no nosso negócio, no nosso trabalho, onde você vive, onde você quer prosperar. Tá? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Esse devocional vai estar na comunidade e essa imagem dele vai estar aqui no feed. Tá bom? Que Deus abençoe muito. Até amanhã, ou se eu avisar aqui, hoje à noite. Tchau, pessoas!